Então, pessoal, vamos continuar com as configurações do nosso firewall. No último vídeo a gente fez a instalação, configurou o IP para nossas interfaces, vermelha, azul e verde, e fizemos o primeiro acesso ao Endia. Agora a gente vai configurar a parte do proxy, que é o bloqueio que é onde ele faz o bloqueio dos sites ou liberação. Eu vou explicar rapidamente para vocês o que é o Web Proxy e como é que funciona dentro do Endia. O Web Proxy do Endia ele é implementado pelo Squid e o Dance Guardian para o controle de conteúdo e o gerenciamento do cache. São duas ferramentas que o Endia utiliza para fazer esse bloqueio ou liberação de conteúdo e o gerenciamento do cache. A filtragem de conteúdo ela pode se basear em detecção de palavras específicas, listas de URL ou endereços IP. Existem diversas possibilidades de bloqueio ou liberação. Um exemplo, a gente pode liberar ou bloquear por um horário específico, por estação de trabalho ou por um grupo de usuário ou um usuário específico. O Squid analisa essas requisições, os pacotes que vão trafegar e bloqueia ou libera de acordo com as suas regras que você tem dentro do seu firewall. A outra opção, deixa eu passar aqui, é o nosso Cache Proxy. O Cache Proxy ele faz uma otimização do tráfego de rede através do Squid, né? Ele guarda as páginas e arquivos já acessados de forma a fornecê-los posteriormente quando solicitado por um outro usuário da rede. Existem dois tipos de cache dentro do Endia. A gente tem um cache que a gente chama cache rápido, que utiliza uma parte da memória RAM, e o cache lento, que utiliza uma parte do nosso HD. O cache rápido, ele usa uma parte da memória RAM e armazena geralmente páginas HTML ou imagens, que é bem limitado o tamanho dela, mas bastante rápido. Temos o cache lento, porém ele tem uma capacidade bem maior de armazenamento, que a gente utiliza o nosso HD. Vamos acessar agora o nosso Endia aqui. 92.168.25. Opa, desculpa. 92.168.100.254.2.10.443. A tela inicial do nosso Endia, e a gente vai na aba Proxy e agora ele está desabilitado, ele não foi configurado. A gente precisa clicar nessa chavezinha aqui para que ele possa habilitar e ele surge algumas opções a mais. A gente pode ter o Proxy trabalhando de duas formas. Eu tenho aqui a rede verde e a rede azul. Eu tenho as duas opções, não transparente e transparente. A diferença de uma para outra é que a opção transparente ela não precisa de uma configuração dentro do agente, que seria no caso o nosso navegador que a gente vai utilizar para acessar a internet. Já a opção não transparente, a gente precisa fazer algumas configurações dentro do nosso navegador para que a gente passe a navegar através desse proxy. O ideal é que você utilize a opção não transparente, porque se a gente colocar a transparente, alguns sites que você, algum conteúdo, algum serviço, algum site que você bloquear, ele tem uma pequena falhazinha e em vez de passar a navegar pelo proxy, ele vai navegar pelo firewall. Então o bloqueio não funciona muito bem. O ideal é que a gente utilize a opção não transparente. Um pouco mais abaixo eu tenho aqui as portas usadas pelo proxy, que é uma das configurações que a gente coloca dentro do nosso navegador. Por padrão ele vem a 8080, mas você pode utilizar qualquer porta. Eu vou utilizar a porta padrão do Squid, que é a 3128, que é um dos complementos do Endia. Eu tenho do lado o idioma de erro. Esse idioma de erro é uma mensagem que reporta ao usuário quando ele tenta acessar um conteúdo, um site
que foi considerado impróprio, um site que foi bloqueado e ele reportou uma mensagem de erro para esse usuário. Essa mensagem de erro ela pode ser traduzida ou a gente pode personalizar, pode modificar essa mensagem para facilitar o nosso gerenciamento da rede local. A gente tem aqui host visível pelo usuário. Essa opção é o nome do nosso file e vai aparecer dentro dessa mensagem de erro quando reportar para o usuário quando ele tentar acessar um site que foi bloqueado. Eu vou definir como Endia de A a Z, o mesmo nome do host. E-mail do usuário para notificação de cache admin. Esse é o e-mail do administrador da rede, administrador do Endia, e ele vai reportar a mensagem, vai disparar a mensagem de e-mail mostrando algum erro, alguma mensagem de erro para o usuário que gerencia o Endia. Eu tenho aqui mais embaixo o tamanho máximo de download, que é para a gente baixar. Eu posso limitar o tamanho de um arquivo que vai ser baixado na nossa rede e o tamanho máximo de upload, um tamanho de um arquivo que será enviado para a internet. Eu posso fazer essa limitação. Deixando zero, eu não defino nenhum valor, então qualquer arquivo de qualquer tamanho poderá ser baixado ou enviado para a nossa internet. Na próxima opção, eu tenho as portas permitidas e portas SSL. São as portas que serão utilizadas pelos nossos clientes, serão autorizados a utilizar essas portas dentro do proxy. Eu posso bloquear ou liberar alguma porta e do lado aqui eu coloco um comentário do que se refere àquela porta. A próxima opção eu tenho aqui as definições de log. As definições de log é o registro das URLs ou de portas que serão acessadas dos nossos clientes passando pelo nosso web proxy. Eu marquei todas aqui para que ele registre todas essas informações de log, armazene e posteriormente eu possa ter acesso ao que foi acessado pelos clientes da minha rede local. A próxima opção eu tenho bypass proxy transparente. Essa opção são exceções de alguns sites ou alguns IPs que quando a gente tenta acessar um site passando pelo proxy, ele reporta alguma falha, alguma imagem fora do lugar. Então a gente define aqui o endereço IP do site que a gente quer acessar e ele passa de forma transparente, ele passa de forma direta pelo nosso proxy sem nenhum tipo de bloqueio. A próxima opção, que é bem interessante, é o web cache. O nosso web cache, que é o que faz a otimização do tráfego da rede, eu tenho aqui o tamanho do cache em disco, que é o tamanho que eu vou disponibilizar para que seja feito o cache dos arquivos. Eu defini 20 GB para a nossa máquina virtual. Eu vou colocar aqui a metade desse disco, ele vai ser disponibilizado para o cache de disco, que é o cache lento. Eu tenho o cache de memória, que é o cache rápido. O ideal é que você utilize 1/3 da memória RAM do seu servidor, para não sobrecarregá-lo. No caso, a gente definiu 1500 MB na configuração da nossa máquina virtual. Eu vou utilizar aqui 500 MB aqui 1/3. Tamanho máximo do objeto. É o tamanho máximo do objeto que será armazenado dentro do nosso cache. Eu vou definir aqui 1 GB. Tamanho máximo de arquivo de 1 GB que será armazenado. E o tamanho mínimo do objeto, o ideal é que você não deixe zero, que ele vai armazenar bastante arquivo sem necessidade. Eu vou colocar um tamanho mínimo aqui de 3 KB. Clico em salvar. Aplico as configurações. Essas são as configurações iniciais do web proxy. E a gente já pode navegar e fazer um teste. Deixa eu chamar aqui o navegador.
E o detalhe da opção não transparente que a gente colocou dentro do navegador, que a gente vai ter que configurar, dependendo do navegador que você utiliza, você vai em ferramenta, opções ou preferência, configurações e define em rede configurações de proxy. Eu vou colocar aqui configuração de proxy manual, o IP do nosso Endia e a porta que a gente configurou nas configurações do Web Proxy. Eu vou dar OK. Deixa eu fechar aqui, vou chamar um site qualquer. E já estou navegando a partir do meu proxy. O problema é, se eu desabilitar o proxy dentro do meu navegador, eu continuo navegando normal. E o que pode acontecer? Algum site que for bloqueado, o cliente continuará a acessar. Uma forma de resolver esse tipo de problema dentro do Endia é você bloquear o acesso às portas 80 e a 443, 80 que é a HTTP, que é utilizada em alguns sites, e a 443 que é a HTTPS, que é utilizada para navegação de sites. E você obriga aos seus clientes a passarem todos pelo firewall. Mesmo que ele desabilite essa opção, ele não vai conseguir navegar. Vamos fazer esse teste agora aqui, deixa eu minimizar aqui. Para fazer esse tipo de bloqueio, eu venho aqui em Firewall, tráfego de saída, que são as requisições que meus clientes vão fazer à internet, as estações de trabalho. E eu tenho aqui as portas que estão liberadas dentro do meu Firewall. Eu tenho aqui duas, 80 e a 443. O que eu faço? Eu desmarco. Desmarcando essas portas, eu desabilitei dentro do Firewall. Eles não vão conseguir, não vão funcionar mais. Deixa eu dar um aplicar aqui. E deixa eu chamar o meu navegador de novo. Eu vou desmarcar as configurações de proxy. Deixa eu ver, acho que eu já deixei desmarcada. Já deixei desmarcada. Eu vou tentar acessar agora um site e não vou ter êxito. Deixa eu acessar aqui globo.com. E ele vai ficar carregando, tentando fazer a solicitação e não vai funcionar. Para que todos os clientes da minha rede local, da minha rede verde, naveguem na internet, eles precisam obrigatoriamente configurar o proxy dentro do navegador. Todos vão ficar obrigados a passar pelo meu proxy para poder acessar a internet. Eu habilitei novamente o proxy, vou chamar aqui um site, a globo.com, e eu consigo acessar a internet agora, passando pelo meu proxy. Essa é uma das configurações que a gente faz dentro do Firewall, para obrigar todos os usuários a passarem pelo proxy. E aí a gente registra todos os acessos que foram URLs que acessaram, porta, serviço. Pronto, a gente desabilita 8443. Então essa basicamente são as configurações iniciais dentro do proxy. A próxima configuração que a gente vai fazer é editar, criar bloqueios para determinados hosts ou determinado grupo de usuário, bloquear alguns sites para a gente fazer teste. Então deixa eu finalizar esse vídeo agora e a gente volta no próximo vídeo.